Olá, professor Geraldo novamente, espero que vocês estejam bem. Mais um videozinho então para explicar a matéria desta aula, que é adição e subtração de números com sinais. Na aula anterior a gente viu a introdução à matéria de números negativos, como que eles se situam na reta numérica, aonde eles aparecem no nosso cotidiano. Então agora a gente vai aprender a fazer operações com esses números. Vamos começar pela adição e subtração. Então, para o melhor entendimento, eu vou falar bastante para vocês em dinheiro, em ter, em ganhar, em dever. Então, quando surgir um número positivo, vai representar um dinheiro ou um valor que eu ganhei, que eu tenho. Quando surgir um número negativo, vai representar uma dívida, um valor, um dinheiro que eu devo. Então, mais eu tenho e menos eu devo. Vocês devem lembrar da situação explicada na aula anterior, nos textos que vocês tinham para ler, que aparece lá uma das aplicações dos números negativos é com relação a contas bancárias, que a gente em certas situações consegue gastar mais do dinheiro que tem em sua conta bancária por conta de o banco emprestar esse dinheiro. Então, em certas situações, o nosso saldo bancário ele fica negativo porque eu gastei mais do que eu tinha. Então, a gente vai usar isso aqui. Eu tenho e eu devo. Ok? Nós vamos começar com a operação de adição. Eu vou dar alguns exemplos explicando através dos exemplos. Primeiro exemplo, 8 mais 7. Dois números positivos, isso aqui vocês fazem já há bastante tempo, continua sendo 15. 8 mais 7, não tem nada de novo. Na B, agora sim, 8 mais menos 7. Veja bem, aqui eu vou botar um parêntese no menos 7 para não misturar esses dois sinais. Aí vai ficar assim. Quer dizer o quê? Eu tenho 8 e eu ganhei, é uma soma, eu adquiri uma dívida de 7. É uma dívida porque é menos 7. Então, se eu tenho 8 e eu ganhei uma dívida, eu tenho que pagar essa dívida com o 8 que eu tinha. Então, eu pago o 7, sobra 1. 8 mais menos 7, 1 positivo. Outro exemplo, menos 8 mais 7. Agora, então, a gente tem uma dívida de 8 e ganhou 7. Eu devia 8 e ganhei 7. Com esse 7 que eu ganhei, eu consigo pagar minha dívida? Tudo não, eu pago um pouco. Ainda vou ficar devendo 1. Então, menos 8 mais 7, menos 1. Outro exemplo. Menos 8 mais menos 7. De novo vai aparecer o parêntese aqui para misturar esses dois sinais. Então aqui a gente tem uma dívida de 8 sendo somada com uma dívida de 7. Eu devo 8 e eu devo 7. Então eu só devo. Eu vou ter uma dívida maior, eu vou ter uma união das duas dívidas. Eu estou juntando as duas dívidas, a dívida de 8 e a dívida de 7. Devo 15, menos 8 mais menos 7, menos 15. No final do videozinho, eu vou fazer um resumão da adição e subtração, apresentando uma regrinha que vocês vão entender bem as continhas, como é que são feitas, tá? Vamos falar agora de subtração. De novo, eu vou explicando através de exemplos. 12 menos 8. 12 tira 8, vocês já fazem isso há bastante tempo, continua sendo 4. Ok. Próximo exemplo. Agora sim, 12 menos 15. Veja, eu tenho 12 e eu estou tirando 15. Como é que eu vou tirar 15 se eu só tenho 12? Eu estou tirando mais do que eu tenho.
Então significa que a gente vai ficar devendo a diferença do que eu tenho para o que eu tirei, que é 3. Então vou ficar devendo 3. 12 menos 15, menos 3. Ok? Então aqui apresentei 2 exemplos de subtração. E agora, esse exemplo que é o que complica um pouquinho mais, que logo depois vocês vão ver que não é difícil, mas para poder chegar lá, a gente vai ter que entender algumas coisinhas. Então, aqui a gente tem 12 menos, eu estou tirando um número negativo, estou tirando uma dívida de 8. Então, eu tenho 12 menos o menos 8. Botei o parênteses aqui para não misturar os sinais. Então, é 12 menos o menos 8. Como é que faz isso aqui? Para a gente melhor entender esse exemplo, nós vamos pensar o seguinte. Depois eu volto para cá, tá? Nós vamos pensar assim. Sempre que for subtrair um número qualquer, é a mesma coisa que somar o seu oposto. Até vou escrever, ó. Subtrair um número é o mesmo que somar o seu oposto. Eu sei que essas explicações às vezes elas ficam meio confusas, mas eu prometo que depois no final eu vou resumir tudo para vocês e vai ficar, através da regra, vai ficar mais fácil de entender. Mas eu quero explicar de onde é que está saindo as coisas, para vocês não achar que o professor tirou da cartola. Então veja bem, subtrair um número é o mesmo que somar o seu oposto. Vou fazer alguns exemplos para mostrar isso aqui e depois voltar para esse exemplo aqui que eu mostrei para vocês. Então vejamos. Se eu tenho, por exemplo, 5 menos 2, todo mundo sabe que é 3, né? 5 menos 2 é 3. Mas eu disse que subtrair um número é o mesmo que somar o seu oposto. Então, 5 mais, subtrair um número é o mesmo que somar o seu oposto. Então, o oposto de quem? O oposto do 2. Vocês lembram o que é o oposto? Oposto é o mesmo número com o sinal trocado. É o que está do lado oposto do zero, na mesma distância do zero, é o simétrico, lembram disso? Então, o oposto do 2 é quem? É o menos 2. Então, vamos botar o parênteses aqui. Subtrair um número é a mesma coisa que somar o seu oposto. Tem que dar o resultado de 3 também. Eu tenho 5 e vou somar uma dívida de 2. Como é que eu vou juntar uma dívida de 2? Juntando uma dívida, eu vou ter que pagar essa dívida. Então, se eu tenho 5, eu vou somar uma dívida de 2. Eu ganhei uma dívida de 2, eu tenho que pagar. Vai sobrar o nosso 3 lá em cima. Um outro exemplo para mostrar que isso aqui realmente vale. Então, se eu tenho 8 menos 6, todo mundo sabe que é 2. Então, subtrair um número é o mesmo que somar o seu oposto. 8, vou somar o oposto do 6, que é o menos 6. Então, eu tenho 8 e eu ganhei uma dívida de 6. Eu tenho que pagar a dívida de 6 e vai me sobrar, então, 2. Então, realmente, isso aqui vale. Subtrair um número é o mesmo que somar o seu oposto, ok? Então, nós vamos usar isso aqui, neste exemplo. Subtrair um número é o mesmo que somar o seu oposto. Então, eu vou pegar o 12 e vou somar o oposto do menos 8. Qual é o oposto do menos 8? É o 8. Então, 12 mais 8, 20. Essa situação aqui é que vai, às vezes, aparecer nas continhas de menos e que a gente tem que ter um cuidado especial. Porque quando aparecer um menos na frente de um parêntese, é a mesma coisa que trocar o sinal deste número que está dentro do parêntese. Veja bem, 12 menos o menos 8, nós transformamos em 12 mais 8. Por quê? Subtrair um número é o mesmo que somar o seu oposto. Então, resumindo, menos na frente de parêntese, troca o sinal de quem está dentro.
Vou dar um outro exemplo. Menos 7 menos 10. Tem um menos que está na frente de um parêntese. O que a gente vai fazer? Antes de fazer esse cálculo, nós vamos trocar esse sinal aqui. Esse menos 10 vai ficar mais 10. E agora eu vou fazer esse cálculo aqui. Esse cálculo a gente vai pensar então. Devo 7, ganhei 10. Se eu ganhei 10, eu pago o 7 que eu devia e me sobrou 3. Então, sinal de menos na frente de parêntese troca o sinal de quem está dentro dele. Lembrem-se disso, muito importante. Certo? Seguindo, então, nós vamos fazer aqui agora um resumão. Vou fazer aqui um resumindo, para vocês entenderem, então, as operações de mais e menos a número negativo. Ou a gente pensa em dinheiro, como a gente fez até agora. Eu tenho, eu devo, eu ganhei, eu vou pagar. Ou então a gente pensa da seguinte maneira. Isso vale, o que eu vou escrever aqui, vale para adição e subtração. Quando nós formos somar ou diminuir números com sinais, nós vamos ter duas situações. Nós vamos ter situações em que nós teremos sinais iguais e nós vamos ter situações com sinais diferentes. Sinais iguais, sinais diferentes. Vou dar também exemplos. Então, eu posso ter, por exemplo, 8 mais 5. 8 é positivo, mais 5 que é positivo. Isso vai dar 13. Outro exemplo. Eu posso ter menos 8, menos 5. Menos 8, menos 5. Aqui eu tenho sinais iguais. Aqui também eu tenho sinais iguais, porque esse 8 aqui ele é positivo. Então, menos 8, menos 5, quer dizer o quê? Eu devo 8 e eu devo 5. Então, quer dizer que eu devo 13. Devo 8 e ainda vou tirar 5. Então, ao aumentar a minha dívida vai passar a ser de 13. Quer dizer o quê? Sinais iguais, sempre que aparecer sinais iguais, nós vamos simplesmente juntar os dois números e deixar o mesmo sinal. Juntar. 8 mais 5, 13, deixei o sinal de menos. 8 mais 5, 13, deixei o sinal de mais. Sinal de mais, porque aqui todos eram positivo e aqui todos eram negativo. Então, quando a gente tem sinais iguais, o que a gente faz? Soma e deixa o mesmo sinal. Ok? E quando os sinais forem diferentes? Vamos ver como é que fica. 8 menos 5. 8 positivo, menos 5. Aqui então tem um sinal positivo e um negativo. Todo mundo sabe aqui que vai dar 3. Ok. E se nós tivéssemos menos 8 mais 5? Devo 8, ganhei 5. Com os 5 que eu ganhei, eu pago tudo a minha dívida de 8? Não, pago só um pouco, vou ficar devendo 3 ainda. Então, o que acontece? Sinais diferentes. Aqui, sinais diferentes, aqui também sinais diferentes. O que a gente faz? A gente faz o maior menos o menor. Isso falando em valor absoluto. Em valor absoluto. O que é valor absoluto? Valor absoluto é o número simplesmente sem sinal. É só olhando para o número. Não importa se ele é positivo ou se ele é negativo, é só o número. Então,
isso vale em valor absoluto. O que eu faço? O maior menos o menor, em valor absoluto, 8 menos 5, que vai dar 3. E a gente deixa o sinal do maior. 8 menos 5, 3. O sinal do maior valor absoluto. Então, a gente faz o maior menos o menor e coloca o sinal do maior. Vou dar outros exemplos aqui, tá? Para vocês entenderem melhor a parte ali do resumo. Então, se eu tiver menos 7 mais 11, são sinais diferentes. Sinais diferentes, o que a gente faz? O maior menos o menor e deixa o sinal do maior. Então, é 11 menos 7, que vai dar 4, e deixa o sinal do maior, que é positivo. Não precisava nem colocar, eu estou colocando para enfatizar. Um outro exemplo. Menos 12 menos 8. Os dois são sinais negativos, os dois são sinais iguais. Então, soma e deixa o mesmo sinal. Soma 12 mais 8, 20. Deixa o mesmo sinal de menos. Outro exemplo. Menos 350 mais 500. São sinais diferentes. Menos e mais. Então faz o quê? O maior menos o menor e deixa o sinal do maior. O maior menos o menor. 500 menos 350, 150. Deixa o sinal do maior. O maior é este, maior valor absoluto, né? Positivo. E assim a gente pode fazer, sempre pensando neste resumo. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos pegar menos 17 menos 3. Dois sinais iguais. Então, junta e deixa o mesmo sinal. Um outro exemplo. 35 menos 39. Sinais diferentes. Então, é o maior menos o menor. Esse é o maior e esse é o menor, em valor absoluto, né? Então, 39 menos 35 vai dar 4. Deixa o sinal do maior negativo, porque esse é o maior em valor absoluto. Ok? Então, nós vamos usar sempre este resumo aqui, ó. Sinais iguais, soma e deixa o mesmo sinal. Sinais diferentes, é o maior menos o menor e deixa o sinal do maior. E nunca esquecendo, né, que menos na frente de parênteses tem que trocar o sinal de quem está dentro. Menos 12 menos 15. O que tem que fazer? Menos 12, troca o sinal, mais 15. Então agora a gente tem negativo e positivo, sinais diferentes. O maior menos o menor, que vai dar 3. Sinal do maior positivo. Ok? É isso aí. Muito obrigado. Um abração. Nos veremos em breve, se Deus quiser.